Bom, vamos iniciar nossa aula. Nós vamos estudar hoje a função do primeiro grau. Ela é uma função particular, né? Quando nós estudamos as funções como um todo, ela é uma das principais funções, né, dentro do estudo das funções. E ela é importante porque ela é, digamos assim, um dos formatos mais simples, né, de se entender das funções. Bom, então, esta função ela vai ser escrita, né, como uma equação do primeiro grau, né, no formato, portanto, de ax mais b. Tá? Quando nós estudamos os conceitos básicos, né, os princípios básicos das funções, é apresentado o domínio e o contradomínio. Né? E é falado também que existe, né, a função que faz a relação entre os valores do domínio com os valores do contradomínio. Tudo bem? E essa função ela é uma equação que faz essa relação, né, entre o domínio e o contradomínio, que essa equação se torna uma função, né, que faz a relação. No caso da função do primeiro grau, essa equação que se torna uma função por fazer a relação entre o domínio e o contradomínio é ax mais b, é a equação do primeiro grau. Tá? E no caso dessa equação, o a e o b aqui, eles são valores reais, né? Eles pertencem aos valores reais, ao conjunto dos números reais, tá? Esse a e esse b, portanto, eles vão assumir valores como, por exemplo, 2, 3, 4, 0, menos 2, menos 3, né? Valores dentro do conjunto dos números reais, tá? E esse a aqui, em particular, ele tem que ser diferente de zero. Porque se ele for igual a zero, vai ficar 0 vezes x, né? Então vai ficar y igual a b. Então eu não sou mais uma equação do primeiro grau, e sim uma função que depende exclusivamente de b. Nós vamos ver daqui a pouco que essa função ela se chama função constante. Tá? Bom, então prosseguindo, nós temos aqui um exemplo, né, de como funciona a função do primeiro grau, como é o gráfico da função do primeiro grau, e ela é uma reta, tudo bem? Então, a função que define, o gráfico que define essa função vai ser uma reta, tá? É uma característica dessa função. E aí, né, essa função, conforme eu vou escolhendo, atribuindo valores para x, eu vou obtendo valores para y. Isso aqui não é novidade, isso aqui é visto dentro do estudo das funções, dos princípios básicos, né? Mas, conforme eu vou escolhendo, né, atribuindo valores para x e encontrando valores para y, eu vou encontrando os pontos desse gráfico, né? E aí o gráfico, a minha reta, ela vai ser um conjunto de todos os pontos da função, né? Então, por exemplo, para o ponto A, conforme eu escolho, por exemplo, um valor de xa, né, o valor de x, nesse caso aqui o valor 1 para x, eu vou retornar o meu valor ya. Nesse caso, também o 1. Tá? Então, sempre, a partir da minha escolha de valores para x, eu vou retornar valores para y. Tá? Então, fazendo um paralelo com os conceitos básicos de funções, conforme eu vou escolhendo valores para x, eu vou obtendo a minha imagem da função. A minha imagem vai ser os valores relacionados com os valores de x no eixo y. Tudo bem? Bom, aqui um exemplo de como funciona, né, a minha reta. Eu tenho uma função aqui de primeiro grau, 2x mais 3, né, em que o a ele é o 2 e o b é o 3, tá? Valores reais, como pode ser visto. Então, conforme eu vou escolhendo valores para x, atribuindo valores para x, por exemplo, x igual a menos 2, vai ser retornado para mim valores em y, aqui no menos 1. Tá? Por exemplo, aqui, ó, x igual a menos 1. Né? Tá aqui. Se você vir aqui no pontinho, né, eu tenho y igual a 1. Então, conforme eu estou atribuindo valores para x, eu estou retornando a minha imagem. Né? Estou formando o meu conjunto imagem. Né? Bom, um assunto importante dentro da função do primeiro grau é a inclinação da reta. Tudo bem?
A inclinação da reta, ela está associada em como o meu gráfico, como a minha reta está se comportando no plano cartesiano. Neste caso, quem vai definir se a minha reta ela é crescente ou decrescente é o A, tá? Então perceba que aqui, nesse caso, o A positivo, a minha inclinação é assim, né? Então a minha reta ela é crescente. Perceba que essa inclinação ela sempre vai ser analisada a partir do eixo X. Então aqui eu vou ter uma angulação. Aqui eu vou ter uma angulação. Neste caso, o meu A ele é negativo, menor que zero. Então o meu gráfico ele é decrescente, tá? Ele assume valores, ele seria assim, ó, né? Nesse sentido aqui. Então perceba que a minha inclinação ela está sempre associada ao eixo X, tá? Esse A aqui, ele recebe um nome especial, ele é chamado de coeficiente angular da reta, ele é que determina a inclinação da reta, portanto. Este B aqui, ele recebe um nome particular também, ele é chamado de coeficiente linear da minha reta, e é nele onde o gráfico, né, vai tocar no eixo Y, tá? Então sempre quando você tiver o gráfico em mãos, você vê o pontinho onde meu gráfico está tocando no eixo Y, esse valor vai ser o B com certeza. Então você pode receber esse valor aqui de brinde quando você tem o seu gráfico em mãos, tá? Bom, agora tem umas funções particulares da função do primeiro grau, né? Elas surgem da função do primeiro grau. Então, por exemplo, a primeira aqui, né? Se eu tiver, se o meu valor de A, que é o meu coeficiente angular, for igual a zero, né? Esse zero ele vai multiplicar com x, então essa parcela aqui vai sumir, né? Zero vezes alguma coisa dá zero. Então o y ele vai ser igual a b. Então o que acontece? O meu gráfico ele vai ter esse comportamento aqui, ó, em que aqui é o b, né? Lembra que o b é o valor que o meu gráfico toca no eixo y, está tocando neste pontinho aqui. Então, como o y depende exclusivamente de b, em todo o intervalo de tempo analisado, né, do meu gráfico, minha função sempre vai passar por b. Tudo bem? A gente fala, né, geralmente, que quando a gente quer atribuir um valor constante, uma função constante, a gente atribui o valor de k. Por isso que f de x é igual a k. Mas esse k vai ser a mesma coisa que o b aqui, tá? O mesmo valor. Então essa é a função constante. Existe a função linear, que é uma outra característica da função de primeiro grau. Quando o meu b for igual a zero, ou seja, o meu gráfico ele passar em y lá na origem, lá no zero, eu vou ter essa função, o ax, tá? Então b é igual a zero, essa parcela some, fica somente ax, beleza? E aí, uma outra característica, né, a mais particular ainda, é que o a ele pode assumir um valor de 1, né? Se ele assumir um valor de 1, a minha função ela fica igual a y igual a x. Eu falo que essa função aqui ela é a função proporcional, né? Por quê? Porque quando eu tiver, por exemplo, x igual a 1, o meu y vai ser igual a 1 também. X igual a 2, o meu y vai ser igual a 2 também, tá? Que é o caso que está acontecendo aqui ao lado esquerdo. X igual a 1, y igual a 1. X igual a 2, y igual a 2. X igual a 3, y igual a 3, tá? Então, essa função aqui da esquerda é justamente essa função aqui, y igual a x. Aí eu tenho um outro exemplo aqui, né? E, por exemplo, quando x for igual a 2, eu tenho um y igual a 4. Então, eu posso afirmar para você que minha função é 2x. Então, x igual a 2, 2 vezes 2 é 4, né? Se fosse x igual a 3, minha função com certeza seria 6 aqui, né? Então, é assim. Vai depender, obviamente, do valor de a. Se o a for igual a 1, eu tenho a função à esquerda. Mas o a pode assumir alguns valores. Pode ser 2, 3, menos 2, menos 1, né? Vai depender de qual é o comportamento do coeficiente angular.